E no vídeo de hoje você vai aprender como transformar as suas apresentações em vídeos, incluir uma narração, seus comentários, para poder disponibilizar esse conteúdo digitalmente. Olá, seja mais uma vez bem-vindo a esse humilde canal. Eu tenho recebido feedback de muitas pessoas com dificuldade em se adaptar nesse período de pandemia, porque elas não conseguem encontrar uma ferramenta para transformar o seu conteúdo em algo digital para que elas possam distribuir isso de forma online. E o PowerPoint pode sim ser utilizado como uma ferramenta para esse propósito. E aí a primeira coisa que eu pensei foi fazer muito dinheiro com esse negócio. Não, brincadeira. Eu decidi criar esse vídeo para ajudar o maior número de pessoas possível a se adaptar a essa situação utilizando o PowerPoint como uma ferramenta básica e bem simples para esse propósito. Esse vídeo ele é um pouco mais extenso do que eu estou acostumado a trazer aqui para o canal, mas é exatamente porque a ideia é ajudar desde você que nunca utilizou o PowerPoint até os usuários um pouco mais avançados. O vídeo ele é dividido em 3 partes, sendo que a primeira parte é voltada para você que nunca abriu o PowerPoint na vida. Já na segunda parte eu dou algumas dicas de como a gente pode criar slides mais sofisticados, mesmo se você não tem conhecimento algum de design ou se você não tem tempo para fazer esse tipo de trabalho. E na última parte eu mostro como de fato transformar essa apresentação em uma videoaula para que você possa então distribuir isso de maneira digital, seja em uma videoaula ou seja em um curso em forma de infoproduto. Então eu convido você a dar uma olhadinha no box de descrição desse vídeo, porque eu deixei os tempos separados e você pode ir diretamente para a parte que você tem mais interesse. E é claro que eu convido você também a se inscrever nesse canal. Então, sem enrolação, bora pro tutorial! Bom, já estou dentro aqui do PowerPoint. Se é a sua primeira vez nesse programa, seja muito bem-vindo e não se deixe intimidar pela quantidade de ferramentas e botões que a gente tem aqui. Mas se você já usou algum programa do Office como o Excel ou o Word, você vai ver que a interface é muito semelhante. Então aqui em cima a gente tem várias abas que apresentam diversas ferramentas para a gente. 90% do tempo a gente vai estar ou inserindo alguma coisa na nossa tela, que é essa parte em branco, ou nós vamos estar na página inicial, que é como se fosse um resumo de todas as ferramentas mais utilizadas, ou a gente vai estar formatando algum dos elementos que a gente colocar no nosso slide. Então, a gente pode selecionar esses elementos que já vêm com o PowerPoint e deletar. E aí a gente tem a nossa tela em branco para poder trabalhar. Então vamos ver como adicionar coisas à sua apresentação. Para isso a gente vem aqui em inserir. Eu vou querer inserir 3 triângulos nesse slide específico. Então, vou vir aqui em formas, e aqui a gente tem diversos tipos de formas que você pode estar utilizando. No caso, vamos selecionar o triângulo aqui, e aí clicando e arrastando você cria a forma. Esses marcadores brancos em volta da forma, você pode alterar como é o formato dessa forma. E aqui em cima a gente tem uma segunda opção em que você pode alterar o vértice dessa forma. Então, se a gente arrastar tudo para um dos lados, você acabou de criar um triângulo retângulo. Eu vou inserir mais 2 triângulos. Então, vamos lá para repetir, inserir formas. Então, aqui nós temos agora um triângulo isósceles. E para criar o último triângulo, eu vou usar o nosso famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ele copia a forma que estiver selecionada e quando você der o Ctrl+V, ele vai colar essa forma. E aí eu vou alterar o formato desse triângulo aqui, para que a gente tenha um triângulo com todos os lados diferentes. Beleza, como que a gente personaliza isso agora? Então, se você selecionar uma das formas aqui, você vai ver que uma nova aba aqui é criada com o formato da forma, e aqui a gente tem diversas opções para formatar ela do jeito que a gente quiser. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, no preenchimento da forma, tirar o preenchimento. Aqui embaixo nós temos a opção de contorno. Eu vou aumentar aqui a espessura dela, colocar, por exemplo, para 3. E eu quero mudar a cor dela também. Então, aqui em contorno, eu vou selecionar um amarelo. Mas é claro que você não precisa fazer isso uma por uma. Você pode selecionar uma das formas, segura o Shift e aí você pode selecionar mais coisas ao mesmo tempo no seu slide. Então, de novo, a gente pode vir aqui em preenchimento, eu vou tirar o preenchimento. E o contorno, eu vou aumentar a espessura. E agora eu quero mudar a cor só do primeiro triângulo. Então eu vou selecionar ele, vir aqui em formato da forma e vou selecionar aqui verde, por exemplo. Beleza, e texto?
Sempre que você for adicionar alguma coisa, lembre-se que você está inserindo um elemento no seu slide. Então, vamos vir aqui na aba Inserir e aqui a gente tem a opção Caixa de Texto. Seleciona essa ferramenta, clica aqui no slide e agora a gente pode escrever, por exemplo, eu vou criar mais uma caixinha. E quando você arrastar a caixinha, você vê que o próprio PowerPoint já tenta alinhar os textos e alinhar de acordo com as formas que você tem na sua apresentação. E aqui também a gente pode usar o Ctrl+C, Ctrl+V para criar uma terceira caixa de texto. E eu vou criar uma quarta caixa de texto para ser o título do nosso slide. Então, tipos de triângulo. Veja que o PowerPoint já coloca aqui as principais opções para você trabalhar com esse texto. Então aqui nessa caixinha você pode alterar o tamanho da fonte. E aqui eu vou colocar um negrito. E para ver como a sua apresentação está ficando, a gente pode clicar nesse botão aqui de apresentação de slides. Então aqui, por exemplo, poderia ser uma aula em que você vai falar sobre os diferentes tipos de triângulo. Mas vamos combinar que isso aqui não está bonito e não está chamativo. Lembre-se que a sua aula é como se fosse um produto. Se as pessoas já sabem que o conteúdo é muito bom, elas vão consumir. Mas se as pessoas não conhecem o seu conteúdo, elas primeiro precisam ter a sua atenção atraída de alguma forma. E é essa a função do slide, é atrair a atenção da sua audiência para o seu conteúdo. Então, por isso que você deve sim se preocupar com a estética da sua apresentação. E é isso que você encontra aqui nesse canal. Aqui a gente dá várias dicas de como tornar a sua apresentação mais atrativa. Mas lembre-se que o mais importante sempre é o conteúdo que você vai apresentar. Vamos ver como a gente pode tornar esse slide mais atraente e a sua aula mais interativa com um pouquinho mais de trabalho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos adicionar algumas animações. E vamos fazer o seguinte, eu vou espalhar esses nomes dos triângulos aqui pelo slide e vou simular isso como se fosse um exercício para você identificar quais são cada um desses triângulos. Então vamos ver aqui no painel de animações. Então aqui nós temos animações de entrada, que vão fazer com que o elemento apareça na sua apresentação. Animações de ênfase, que podem dar o destaque para alguma coisa na apresentação. E também saída, que fazem com que esses elementos desapareçam. Tá? Mas nesse caso, eu vou trabalhar com essa última animação aqui, que é a de linhas. E o que ela faz? Ela cria aqui essa linha reta que vai fazer com que o texto se movimente pelo slide. Então, se a gente clicar uma vez nessa setinha vermelha aqui do final, a gente vai ver o caminho completo. Então, o texto começa aqui e vai terminar aqui embaixo. Eu vou clicar aqui na bolinha vermelha, aqui embaixo, e vou arrastar ela para baixo do triângulo escaleno. E vou repetir o mesmo processo para os outros dois nomes. Selecionar o triângulo retângulo. Selecionar caminhos de animação. A gente clica aqui na bolinha vermelha no final e eu vou arrastar ela para baixo do triângulo retângulo. E o mesmo com o último texto que a gente tem. Clica aqui na apresentação de slides e aí cada vez que você clicar com o mouse, o texto vai se movimentar. E com isso você pode criar animações mais empolgantes, ou isso poderia ser uma simulação de repente um exercício de fixação do seu conteúdo. Outra forma de você atrair a atenção do público é de fato você melhorar a estética dos seus slides. Então vamos ver como a gente poderia fazer isso e aprender como inserir imagens. Como esse exemplo é de uma aula bem tradicional, eu vou tentar simular uma lousa aqui. Vamos abrir o nosso querido Google e aqui eu vou digitar lousa. E eu vou colocar aqui na... gostaria de ajudar, mas não tenho certeza. É esse Google, não você. E uma dica que eu dou é você colocar na frente sempre PNG, porque isso vai te trazer imagens com melhor resolução. Eu gostei bastante dessa imagem aqui. A gente vê que ela vem desse site que é o Freepik. Então essa é mais uma dica que eu vou deixar o site aqui também na descrição, que é um site bem bacana para que você possa buscar diversos tipos de imagens e ilustrações para incorporar nas suas apresentações. Como a gente baixa essas imagens? Basta você clicar na imagem de interesse, você já tem aqui o link de download.
A gente vem aqui na opção de download gratuito e ele vai baixar a imagem compactada. Basta a gente clicar na imagem e arrastar ela para dentro do PowerPoint. E aí ele vai inserir isso para a gente. Você vê que a imagem ela não preenche todo o nosso fundo, né? Sobra esses cantinhos em branco aqui. Vamos esticar essa imagem, segura o Shift e arrasta essa imagem, porque aí ele vai esticar de maneira proporcional. E você vê que ele está por cima de tudo que a gente criou, né? Então para arrumar isso é bem simples. A gente clica com o botão direito na imagem e agora a gente tem essa opção enviar para trás. Agora vamos mudar tudo isso para branco para simular o giz. Segura o Shift, vamos clicar em todos os triângulos primeiro. Vira aqui em formato da forma, em contorno, branco. E agora eu vou selecionar todos os textos. Vir aqui em cor da fonte e mudar para branco. Olha só como já ficou bem mais interessante. É claro que para fazer slides bonitos, isso vai demandar um certo tempo. E não é todo mundo que tem paciência e tempo para fazer isso. Como a ideia desse vídeo é ser prático, aqui vai uma dica de ouro que vai facilitar a sua vida. Eu vou te mostrar um site que tem layouts muito bacanas, pode te salvar muito tempo. E o melhor, é gratuito. Vamos voltar aqui no nosso querido Google e a gente vai no site SlideGo, que vai estar aqui na descrição do vídeo para você. Então aqui provavelmente você vai receber uma mensagem sobre cookies que você pode aceitar. Olha que bacana os layouts que a gente tem para diversas temáticas de apresentações. Mas vamos supor que você é um professor de história e está querendo criar uma videoaula sobre a Segunda Guerra, por exemplo. Então a gente vem até aqui esse campo de pesquisa e a gente pode colocar guerra. E olha só, aparecem já vários slides com uma temática mais histórica, então aqui a gente pode falar sobre revolução. E olha que bacana esses exemplos que tem para slides para referentes à guerra. Me interessei por esse slide, eu posso clicar em cima dele. Aqui a gente tem novamente uma prévia de como é esse template. E aí eu gostei, quero utilizar ele. A gente clica aqui em baixar o modelo do PowerPoint. E ele vai baixar automaticamente para você. E aí, quando a gente abre esse modelo, você provavelmente vai receber uma notificação, que é uma exibição protegida, e você pode apertar aqui em habilitar a edição, e aí você pode editar esse slide de acordo com a sua necessidade. E olha a qualidade desses slides, é muito bacana. Então vamos supor que eu queira utilizar esse slide específico. A gente vem aqui do lado nesse quadradinho, seleciona o slide, vamos dar um Ctrl C, vou voltar aqui na nossa apresentação, vir aqui na opção de colar e vou selecionar essa segunda opção aqui, manter a formatação, que assim a gente mantém as cores que foram utilizadas no slide original. Então aqui agora você pode alterar o texto de acordo com a sua necessidade. Posso adicionar uma animação para tornar esse slide mais dinâmico, então posso selecionar esse elemento aqui e vou colocar uma animaçãozinha como a gente fez anteriormente. Vir aqui em animações, vou vir em linhas e aí vou colocar essa animação final para ela vir um pouquinho aqui para cima. E para que essa animação aconteça sozinha, a gente pode vir aqui nessa opção em intervalo e tá vendo aqui onde está ao clicar? A gente pode clicar com o anterior. Aqui eu tenho uma sugestão para possivelmente 2 exercícios também. Eu vou alterar aqui e já mostro para vocês. É claro que aqui é só um exemplo, você poderia criar vários slides apresentando o seu conteúdo. Esse poderia ser o último em que você tem um teste ou algo que você queira fixar. Então aqui seria um exemplo de múltipla escolha. E aqui embaixo eu pensei em algo que você pudesse revelar a resposta. A gente pode vir aqui em formas. Eu vou primeiro adicionar essa forma aqui de sinal de multiplicação, né? Tá vendo que aqui a gente tem novamente a bolinha amarela e se você mudar ela vai deixar a forma mais fininha. E aí eu vou colocar na alternativa correta. Eu vou desenhar mais uma forma e vou criar um retângulo por cima aqui do 1945. E aí o que a gente poderia fazer agora é animar essas respostas. Então eu vou selecionar o X, vir em animação e vou selecionar aqui a animação de apagar. E nessa segunda opção eu quero que esse retângulo suma agora. Então eu vou clicar aqui nas opções de animação e vou aqui em saída.
e vou selecionar também a animação de apagar. E olha só que bacana. Se a gente vier aqui em opções de efeito, a gente pode alterar como essa animação ocorre, né? Eu vou selecionar aqui da esquerda. E vamos ver como ficou esse slide que a gente gastou menos de 5 minutos para preparar. Essa dica vale ou não vale o seu like? E como último exemplo, imagine que você esteja criando um curso e que você queira uma daquelas imagens bem bacanas, bem profissionais, para colocar, por exemplo, como capa de abertura do seu curso. Vamos clicar aqui no cantinho das miniaturas, em cima do primeiro slide, vamos criar um novo slide. Vamos apagar esses elementos que tem aqui. E agora a gente vai voltar aqui no Google e vamos no site Unsplash. Eu vou deixar também aqui na descrição. E aqui nesse site você pode encontrar várias imagens que são essas chamadas imagens de estoque e que você pode usar também de maneira gratuita. Infelizmente esse site ele é em inglês, mas se tiver alguma dificuldade, usa o Google Tradutor, coloca o termo que você quer procurar e joga aqui que dá tudo certo no final. Eu vou procurar aqui uma mesa de home office, por exemplo. Então, e olha só a quantidade de imagens que você tem aqui, super bacanas e profissionais, né? Eu gostei bastante dessa imagem aqui. Então, para baixar ela, a gente clica na imagem, download e pronto. Arrasta a imagem que a gente baixou para dentro do PowerPoint e ele insere de maneira automática para a gente. Aqui eu vou criar uma coisa bem simples, então eu vou inserir uma forma, como a gente já aprendeu também. Vou alterar aqui o preenchimento da forma. Vou criar uma segunda forma aqui, só para tornar mais interessante. Também vou alterar o preenchimento para um vermelho. Vamos tirar o contorno dessa forma. E vou criar uma caixa de texto. Aqui eu vou colocar curso, vídeo, aulas em casa. A gente pode alterar o alinhamento, a cor da fonte. Colocar um negrito, vamos aumentar o tamanho da fonte. E eu recomendo que você brinque com as fontes, baixe fontes novas. Eu gosto muito dessa fonte que chama Passion One. Olha só que bacana. E vou adicionar de novo a animação de caminhos de animação. E vou puxar aqui o caminho final um pouquinho só para o lado. E mudar aqui para que ele comece com o anterior, para que ele comece a animação sozinho. E aqui eu vou selecionar também o texto e vou colocar uma animação de esmaecer também para começar com o anterior. E para deixar isso aqui ainda mais bacana, a gente pode fazer aquele efeito de transparência na forma. Para fazer isso, a gente clica com o botão da direita e vamos vir aqui em formatar forma. Aqui você também vai ter acesso a vários parâmetros dessa forma. E se a gente vier aqui em preenchimento, a gente pode alterar a transparência dessa forma. Eu vou diminuir só um pouquinho aqui, para que passe a impressão de filtro, né? Parece que você tem um filtro de cor aqui em cima. E olha só, que ar bacana que dá, por exemplo, para uma capa de apresentação de curso. Beleza, agora vamos ver como a gente transforma tudo isso de fato em uma videoaula e como a gente coloca essa carinha aqui usando só o PowerPoint. Se você tem as versões mais atuais do PowerPoint, eu sempre recomendo que você atualize o seu PowerPoint para a versão mais atual, porque eles têm liberado recursos bem bacanas. Basta você vir aqui em apresentação de slides e a gente tem essa opção que é gravar apresentação de slides. E quando a gente clica aqui, você pode ver que ele já abre a webcam e ele também abre para a gente aqui diversas ferramentas. Então você pode simular aqui um laser point, você pode fazer anotações no seu slide e aí de fato você vai tornar isso uma videoaula, né? Tá, então eu vou tentar simular aqui, vamos ver como que vai ficar isso, né? Então basta você apertar aqui na opção de gravar, ele vai fazer a contagem para você. E olá, seja bem-vindo ao meu curso de gravação de videoaulas em casa. No primeiro exemplo a gente viu como poderíamos criar uma aula de matemática com diversos elementos animados. Já no segundo exemplo, nós mostramos como poderíamos fazer alguns questionários de múltipla escolha para exercício de fixação numa suposta aula de história, por exemplo. E é isso, uma vez que você terminou os slides, ele vai parar automaticamente a gravação. E se a gente apertar ESC, você vai ver que agora ele gerou aqui um vídeo com seu rosto, que você pode posicionar em qualquer lugar aqui no slide, em cada um desses slides. E olá, seja bem-vindo ao meu curso.
Então vamos fechar aqui essa janela só para a gente poder ver melhor o slide, né? Você pode também redimensionar no tamanho que você achar necessário. E agora basta a gente salvar o PowerPoint em uma opção de vídeo. Para isso a gente vem em Arquivo, Salvar como. A gente escolhe aqui o lugar em que a gente vai salvar esse vídeo. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. E aqui na opção de extensão a gente vai selecionar essa opção de vídeo em MP4. E aí eu vou digitar aqui, por exemplo, vídeo aula. Você pode ver aqui embaixo que o arquivo está sendo gerado. Ele demora um pouco, é um processo um pouquinho trabalhoso para o computador, mas você pode acompanhar por aqui. E assim que o PowerPoint termina de renderizar o vídeo, a gente pode vir até a área de trabalho. Você pode ver que o tamanho é de 11 megas, então é um tamanho bem razoável. E nós temos nossa videoaula. Olá, seja bem-vindo ao meu curso de gravação de videoaulas em casa. No primeiro exemplo, a gente viu como poderíamos criar uma aula de matemática com diversos elementos animados. Já no segundo exemplo, nós mostramos como poderíamos fazer alguns questionários de múltipla escolha para exercício de fixação numa suposta aula de história, por exemplo. E essa é a maneira mais simples que você pode utilizar somente o PowerPoint para criar a sua videoaula ou o seu infoproduto. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários se você gostou e se você tem alguma sugestão ou dúvida sobre o PowerPoint, para que no futuro a gente possa vir conversar sobre isso. Eu sei que esse ano tem sido bem difícil e se você foi afetado de alguma forma, fica firme aí que 2020 está quase acabando e dado tudo que já aconteceu, eu acho muito difícil as coisas piorarem. Então... É só uma brincadeirinha para descontrair. Vamos torcer para tudo melhorar. E é isso aí. Tamo junto. Um abraço.